Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa live e nessa gravação que nós estaremos fazendo agora por o Instituto ESP para falar sobre, mais uma vez, um texto comentado do Freud. Hoje nós vamos trabalhar sobre o texto Análise Finita e Análise Infinita, de 1937, que vocês encontram aqui nessa edição da Autêntica, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né? É um livro que eu tenho usado muito, assim, principalmente nos cursos que eu tenho dado pelo Instituto ESP, né? E que vale muito a pena retomar de tempos em tempos a leitura de Freud, ok? Nem vou entrar aqui com vocês naquela querela, né? Precisa ler Freud antes de ler Lacan ou não, né, e tal, porque, bom, agora não é o momento. Mas hoje, então, nós vamos fazer a leitura desse texto, Análise Finita e Infinita de Freud, de 1937. Nós vamos fazê-lo por partes, então hoje a gente começa e depois a gente vai avançando na medida do possível, ok? Pretendo fazer a parte 1 e 2 hoje e futuramente a 3 e 4 e depois as 5, 6 e 7 fazendo o fechamento. Antes de começar a leitura propriamente dita, eu gostaria de localizar, né, vocês num tempo histórico, né? Que, para quem não sabe, em 1937, Freud já estava, né, na Inglaterra, e a IPA já estava consolidada, mais ou menos nessa época ali de 1923, 25, né? Na década de 20, começa então um grupo a ser responsável dentro da IPA pela formação de psicanalistas. Ferenczi é um dos primeiros grandes críticos a essa modalidade de formação que estava sendo dispensada na IPA. Outro grande crítico depois é Reik, né, que não era médico, inclusive. Reik, que Freud acaba defendendo, escrevendo uma carta para a instituição, né, dizendo que a psicanálise não era um ramo da medicina, muito menos da psicologia, como nós vemos hoje alguns professores, né, equivocadamente, seja por ignorância ou tentando defender ali uma questão mais política, né, tenta colocar a psicanálise como uma abordagem da psicologia. Bom, nunca foi e nunca será, ok? Porque a ética, o método, o objeto e o objetivo do trabalho de uma análise é muito distinto, né, daquilo que se propõe às psicologias de uma forma geral, ok? Então, a gente vai ler um pouquinho desse texto aqui, em que Freud começa, enfim, né, Freud vai escrever sobre a formação do analista de fato, né, problematizando o analista enquanto alguém que deveria levar até o fim o seu percurso de análise pessoal, ok? Ou ao máximo possível, né, o seu percurso de análise pessoal. Então, a partir daí, nós vamos ter algumas questões muito bacanas. Por exemplo, né, alguns analistas formados pela IPA não se analisaram até o fim, entre aspas. Outra coisa que o Freud vai colocar aqui nesse texto é com relação ao retorno, né, dos analistas de tempos em tempos para o divã, né, ou para a análise. Lacan modifica isso, né? Depois ele vai pensar de outra forma a questão do fim da análise, não sem Freud, tá? Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Lacan vai repensar também a finalidade da análise, afinal de contas, o que seria a análise, né, que teria de tão diferente assim das terapêuticas de forma geral, ok? Então nós vamos ter aqui dois eixos, né? O primeiro eixo que Freud vai trabalhar nesse texto com relação ao final da análise bom, quando a gente pode dizer que uma análise está terminada, né? E nós vamos avançar nisso aqui. O segundo eixo é quando a gente pode dizer que um analista de fato chegou ao fim da análise, né? Porque o Freud começa a fazer uma diferenciação de uma análise terapêutica, né? Ou seja, que produz um efeito ali de
um menor grau de sofrimento na vida daquelas pessoas que procuram um analista, e também uma análise que depois vai se convencionar a chamar de análise didática, né? Que seria supostamente aquela análise que alguém que quer ser psicanalista se submeteria para aprender a técnica, ok? Então, o Lacan depois vai desfazer esse mal-entendido, né? Fazendo uma crítica muito interessante, dizendo que toda a análise é didática, né? E nem por isso o analista deve ensinar qualquer coisa para o seu analisante, afinal de contas, o analisante aprende, né, com os efeitos do dispositivo clínico na sua própria pele, na sua própria carne, na sua própria vida. Então tem um aprendizado aí, tem um ganho aí, né, que comporta, óbvio, né, aquilo que nós vamos pensar depois como final de análise, ok? Então, seja para as pessoas que procuram o marco hoje, né, isso aqui já pensando numa psicanálise atual, né, no intuito de um dia ocupar esse lugar, exercer a função de analista, ou seja, para as pessoas que simplesmente estão numa baita de uma depressão, num transtorno de pânico, numa psicose, sei lá, né? Hoje a ideia é, pelo menos, né, se a gente segue a escola de Lacan, a análise é a mesma, ok? Não tem essa diferenciação de análise didática e análise não didática. Aqui vocês já começam a ter uma dimensão de alguns grupos ou instituições, né, que instituem analistas didatas para que você faça um treinamento, né, colocando ali um período, né, em que você ficaria ali, por exemplo, um número X de sessões. Essa é outra coisa que o próprio Freud vai combater, né, que não tem como você dizer para alguém quantas sessões ele deve fazer para chegar nesse determinado ponto onde nós verificaríamos, afinal de contas, o efeito do percurso de análise, né, que seria isso que nós vamos chamar depois de analista. Então, nós temos que começar a entender e a levar um pouco a sério, né, essa questão, que o analista é o efeito de um trabalho, ok? Não é alguém que aprende em um determinado curso, né, alguma técnica ou como fazer e o que fazer a partir da sua própria experiência, ok? Mas o analista é aquilo que se produz, né, a partir de um percurso de análise e que esse que chegou ao fim de análise pode, né, se assim desejar, ocupar esse lugar, ok? Fazer a função de analista. Vamos lá, vamos começar então com o texto, Análise Finita e Infinita de 37, lembrando que aqui, né, já nos últimos anos de Freud, né, então é bem bacana para a gente pensar que Freud já estava não somente no fim da sua vida, mas que a instituição que ele foi, né, um dos fundadores, chamado IPA, já estava muito bem consolidada, né? E curiosamente, quem assume, vocês têm esses textos históricos aí na IPA, né? Quem assume esse grupo que vai formar analistas, né? É aquele grupinho das quartas-feiras, o grupo secreto das quartas-feiras à noite, né? Então aquele grupo, ele tem lá dentro da IPA a votação e aquele pessoal, né, acaba sendo elegido, né, para formar analistas, ok? Com algumas exceções, né? Entra um, sai outro, porque morreu, sei lá o que lá. Mas, basicamente, o núcleo é aquele grupo que estava com Freud ali desde 1910. A Ruth está perguntando aqui, a edição que você vai ler é da Autêntica? Sim, edição da Autêntica, ó. Né? Evitem imitações, né? Peguem a da Autêntica mesmo, né? Vamos lá. Então, vamos começar o texto, ok? A experiência tem nos ensinado que a terapia psicanalítica, a libertação de uma pessoa de seus sintomas neuróticos, suas travas e anormalidades de caráter é um trabalho de longo prazo. Por isso, desde o início foram realizadas tentativas de reduzir a duração das análises. Tais esforços
não necessitavam de justificativa, pois podiam se reportar as motivações mais compreensíveis e adequadas. Mas provavelmente havia neles ainda um resquício do tal desdém impaciente com que num período mais antigo da medicina viam-se as neuroses, ou seja, como decorrências supérfluas de danos invisíveis. Vamos parar por aqui já, eu acho que não vai dar tempo nem de ler uma segunda página aqui hoje, né? Temos só 1 hora para trabalhar, mas eu gostaria de retomar isso aqui com vocês, pessoal, com um pouquinho mais de cautela, né? Essa tentativa de fazer com que a psicanálise seja mais rápida, né? Bom, hoje nós podemos dizer sem sombra de dúvida que a análise é mais rápida, principalmente se tratando de uma análise de orientação lacaniana, por não ter que trabalhar necessariamente, né, com 50 minutos, que só Deus sabe de onde veio essa ideia de 50 minutos e que muitos repetem sem ter ideia do que isso significa ou de onde isso veio, né, colocando como regra uma coisa que nunca foi regra na psicanálise, nunca. Isso tem que ficar muito claro, ok? Isso é uma recomendação de Freud e não uma regra. Então a gente já tem aí um ponto. Outro ponto é a duração do tratamento, né? A duração do tratamento vai depender muito daquilo que a gente vai pensar como objetivo, tá? Freud, em Construções em Análise, vai dizer que o objetivo de uma análise é a suspensão do recalque, né? Então, quanto tempo demora, né, para que o paciente comece a suspender o recalque e gozar dos efeitos disso? Não sei, ok? Estamos aqui no terreno do caso a caso mais uma vez. Então, como eu posso dizer que um tratamento vai demorar 10, 20, 30, 50 sessões, 100 sessões, sendo que esse que está à minha frente nem começou a falar? Entendem o ponto de problema? Principalmente desses grupos, né, instituições que oferecem uma formação de psicanálise, assim, à torto e à direito, né, sem se ocupar disso, né, dessa realidade da clínica, realidade da experiência psicanalítica. Outro ponto aqui, que o Freud está colocando aqui, é dessa pressa, né, principalmente nos dias de hoje a gente pode trazer isso. As pessoas geralmente têm muita pressa nos tratamentos, né? Acontece que eu vou dar um curso pelo Instituto ESP em julho sobre os transtornos mentais, né? E o tratamento pela psicanálise. E eu vou trazer alguns artigos bem interessantes que demonstram empiricamente que pacientes com depressão grave não se beneficiam com tratamentos breves. Pelo contrário, os tratamentos breves podem até piorar os casos de depressão grave, ok? Na psiquiatria a mesma coisa. Pacientes com depressão maior, depressão grave, devem ser acompanhados por pelo menos 2 anos, né? Então, aonde está esses tratamentos rápidos, né? Que alguns grupos, algumas instituições dizem que em tantas sessões, em tantos encontros, você vai ser curado da depressão e vai ser feliz para sempre. Mentira! Isso não funciona assim, né? Tratamentos para síndrome do pânico, tratamentos de ansiedade generalizada, né? O que a gente tem é que quanto maior o tempo que se passa em análise, mais benéfico e mais efeitos nós vamos ter, inclusive de alterações neurobiológicas, ok? Então todos esses artigos nós vamos trabalhar aí, né, no curso comigo em julho pelo Instituto ESP. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, não adianta ter pressa. Se você tem que tomar por 10 dias o antibiótico, ou, né, o H. pylori lá, eu acho que é 40 dias de antibiótico, de medicação, tu vai ter que tomar 40 dias. Acontece que no campo da psicanálise, como o nosso objeto não se trata de uma regra técnica, né? Para que eu possa, por exemplo, fazer como na hipnose, você manda, o paciente obedece. Ah, funcionou. Daqui a pouco volta o problema. E volta, ok?
cansei de atender hipnólogos na clínica que acabam, né, em determinado ponto da hipnose, fala, cara, não deu, aí eu tô vindo aqui para você, né? Por quê? Porque o nosso objeto, ou seja, a causa com que nós lidamos na psicanálise não responde aos padrões da consciência. Então, tem uma diferença muito grande. Nós precisamos trabalhar com outro método. Outro objeto, outro método. E é isso que o Freud vai insistir nesse texto aqui, ok? Vamos lá. Se agora foi necessário ocupar-se delas, queria-se isso que fosse feito no menor tempo possível. Uma tentativa bastante enérgica nesse sentido foi feita por Otto Rank, dando sequência ao seu livro Trauma do Nascimento, em 1924. Freud faz um baita de um comentário em cima desse livro aqui, né? Inibição, Sintoma e Angústia, ok? Ele supunha que o ato do nascimento fosse a verdadeira fonte da neurose, na medida em que ele coloca a possibilidade de que a fixação primordial na mãe nunca seja superada e continua existindo como recalque primordial. Fixação na mãe. Não é. O Édipo de Freud também não funciona assim. A partir da resolução analítica posterior desse trauma primordial, Rank esperava eliminar toda a neurose, de modo que esse pedacinho único de análise economizasse todo o trabalho analítico restante. O que a gente está vendo aqui é que Rank, que foi um psicanalista, né, focou, começou a trabalhar com aquilo que hoje nós podemos chamar muito claramente de psicoterapia breve ou uma tentativa de psicoterapia focada no sintoma, focada no problema, né? Não funcionou. Ah, Marco, mas hoje mudou muito. Não mudou. Continua sendo psicoterapia, continua sendo sugestão, continua sendo focal, quando na verdade nós sabemos já, né, que no campo, né, da saúde mental, de alguma forma, o que aparece, né, eu odeio usar essa metáfora, mas vamos lá, é só a ponta do iceberg, né? E Jung tinha muita razão quando chamou isso de complexo. Por que complexo? Porque é uma série de elementos que se articulam, né, e produzem um sentido. Você trabalhar com o sentido é você botar a perder todos os elementos que estão por aí. Lacan vai ser um dos caras que vai pensar a psicanálise de uma forma bem bacana. Quando ele começa a falar de rede de significantes, ele vai falar assim, enquanto você não percorrer toda a rede, né, como se fosse uma teia de aranha, você não consegue saber, afinal de contas, do que se trata, né? É bem bacana isso, ok? Não se trata, então, de você pegar, pinçar, tirar, extirpar e falar, pronto, resolveu o problema. Não, vai ficar só uma coisa resolvida e isso vai voltar de tempos em tempos de outra forma. Ou seja, resolver o problema, eliminar o sintoma, não significa resolver a neurose. Isso tem que ficar muito claro, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, alguns poucos meses deveriam ser suficientes para este trabalho. Não se pode negar que esse raciocínio de Rank foi espirituoso e ousado, mas ele não resistiu a uma análise crítica. Aliás, a tentativa de Rank nasceu em uma época que vivia sob a impressão do contraste entre a miséria europeia do pós-guerra e a prosperity norte-americana, sendo concebida e destinada a adequar a velocidade da terapia analítica à pressa da vida norte-americana, ou a nossa pressa, né? Nossa pressa do dia a dia, nossa pressa de hoje. Não ficamos sabendo que contribuição a execução do plano de Rank trouxe para os casos de doenças. Provavelmente não mais do que os bombeiros poderiam ter contribuído, se no caso de um incêndio residencial provocado por uma lamparina caída, se satisfizessem em tirar a lamparina do recinto em que o incêndio começou. Ou seja, o fogo está pegando, você tira a lamparina e, tá tudo bem, a lamparina está aqui, tiramos o problema, né? Tiramos a causa. Não. É bem verdade que assim se atingiria uma considerável redução no tempo de extinção do fogo. A teoria e a prática do experimento de Rank hoje são coisas do passado, assim como a própria prosperity norte-americana. Eu mesmo,
antes da guerra, ainda trilhei um outro caminho para acelerar o decurso de um tratamento analítico. Prestem muita atenção aqui, isso é impressionante, tá? O que Freud diz hoje, o que o Freud diz nesse texto aqui, né, nós podemos usar, inclusive, para fazer críticas, né, a determinadas propagandas, né, que colocam a psicanálise como uma mercadoria, né, tão somente mais uma mercadoria nesse grande mercado aí de saúde mental, né, que oferece produtos e a psicanálise entra só como mais um aí nesse hall, né, da prateleira que todo mundo pode ter acesso. Psicanálise para todos. Eu dou tanta risada com isso que vocês não têm nem ideia. Bom, na época assumi o tratamento de um jovem russo, né, que, mimado pela riqueza, tinha vindo a Viena em total desamparo, acompanhado de seu médico particular e de seu cuidador. Ao longo de alguns anos, consegui restituir a ele boa parte de sua autonomia. Aqui é o Homem dos Lobos. Pude despertar seu interesse pela vida, colocar em ordem as suas relações com as pessoas mais importantes para ele, mas então o progresso estagnou. O esclarecimento da neurose da infância, que era a base da doença posterior, não continuou. E se reconhecia claramente que o paciente considerava o seu estado muito agradável naquele estágio, não querendo dar mais nenhum passo que o aproximasse do fim do tratamento. Olha que interessante, Freud está dizendo aqui que todo tratamento psicanalítico tem um fim. Era um caso de autoinibição do tratamento. Ele corria perigo de fracassar justamente a partir de seu sucesso, entre aspas, parcial. Nessa situação, recorria ao meio heróico do estabelecimento de um prazo fixo. Olha que bacana, prazo fixo. Ao início de uma temporada de trabalho, esclarecia ao paciente que aquele ano seria o último do tratamento, independentemente dos progressos que ele viesse a registrar no tempo ainda restante. De início, ele não acreditou em mim, mas depois de ter se convencido da seriedade irredutível do meu propósito, ocorreu a sua desejada transformação. Não é muito mais interessante que essas instituições que dizem tantas sessões para você ficar livre do seu problema, né? Do seu sintoma, comecem a dizer, olha, não sabemos quanto tempo vai durar? É preciso caminhar? O que eu escuto na clínica? Principalmente de pessoas que muitas vezes vão fazer formação em alguns grupos duvidosos. Eles falavam assim para mim, eu fiz 50 sessões, eu não me senti preparada para atender. Aí falaram assim, olha, é importante que você continue a análise. Tá, mas no contrato estava dizendo que em 50 sessões eu seria psicanalista, eu já poderia atender. Mas eu não me sinto preparado. Atendo ou não atendo? Olha a angústia que cria. Entendem o ponto? Da onde tiraram esse número de 30 sessões, 50 sessões, 20 sessões, 200 sessões? Da onde tiraram isso? Ou seja, será que fazer isso de fato é trabalhar com a psicanálise? Que é, em última análise, regida pela ética do caso a caso, do 1 a 1? Ou será que é o contrário? Freud está nos dizendo aqui, nesse texto. Continuemos. Suas resistências enfraqueceram e naqueles últimos meses ele conseguiu reproduzir todas as lembranças e encontrar todas as relações que pareciam necessárias para que compreendesse a sua neurose antiga e dominasse a atual. Quando ele se despediu de mim em pleno verão de 1914, sem saber, como de resto nós todos, que acontecimentos estavam por vir, considerei-o curado profundo e duradouramente. Freud está citando a Primeira Guerra Mundial, ok? Em um acréscimo à sua história clínica, em 1923, já relatei que aquilo não se mostrou correto. Quando o paciente, perto do fim da guerra, retornou a Viena como fugitivo, sem quaisquer recursos, tive de ajudá-lo a dominar uma parte não resolvida da transferência. Depois de alguns meses, isso funcionou e consegui fechar o acréscimo ao texto com a comunicação de que, abre aspas, o paciente de quem a guerra tinha tomado a pátria, o patrimônio e todas as relações familiares,
Desde então se sentia normal e se portava de forma exemplar. Fecha aspas. A década e meia que se passou desde então não exatamente me fez pagar com a língua por esse veredito, mas me obrigou a nele fazer restrições. O paciente permaneceu em Viena, firmando-se em uma posição social, ainda que modesta. Mas várias vezes durante esse período ele foi acometido por episódios de doença que só podiam ser interpretados como estertores de sua neurose de vida. A habilidade de uma de minhas alunas, doutora Brunswick, conseguiu a cada vez, e após um breve tratamento, pôr fim a esses estados. Espero que em breve ela própria relate essas experiências. Então vamos lá. O Freud havia feito um trato com esse cara, o Homem dos Lobos, né? Para que ele... Eu acho que é o Homem dos Lobos mesmo. Não tá o nome aqui, eu tô tirando de memória. Na História de uma Neurose Infantil de 1918, eu acho que é o Homem dos Lobos. Fez um tratado com o Homem dos Lobos, um pacto, olha, eu vou te atender só por mais um período e acabou. E aí o paciente começa a evoluir, né? Evolui em análise, ou seja, nós temos só 40 sessões. Fala tudo que vier à cabeça. Mas veja que interessante. Freud respeitou a regra de dar o tempo ao paciente, que ele mesmo trabalhou com tanta maestria no texto Recordar, Repetir e Elaborar? Ou ele fez outra coisa? Fez outra coisa. E ele está dizendo isso aqui. Fez outra coisa. Detalhe que ele fez outra coisa, né? Tentando avançar, tentando pôr um fim, tentando pôr pressa. E não funcionou. Depois esse cara foi atendido por Brunswick, né? Ruth Brunswick, que inclusive era psicanalista, né? Óbvio, e ao atender esse cara, vai dar inclusive outro diagnóstico para ele. Para Freud era uma neurose obsessiva, para Brunswick era uma psicose. Para Lacan primeiro é uma psicose, depois Lacan muda, coloca como uma neurose, acho que é obsessiva religiosa, qualquer coisa assim. E aí depois Jacques Lamillère vai dizer que era uma psicose ordinária. Só para a gente ficar um pouquinho com a orelha em pé. Quem tem razão? Continuando. Em alguns desses ataques, ainda se tratava de resquícios de transferência. Nessa ocasião, eles evidenciavam, apesar de sua brevidade, seu caráter paranoico. Em outros, porém, o material patogênico era composto de fragmentos da história de sua infância, que durante a análise comigo não tinham vindo à tona e que agora, não podemos nos esquivar da comparação, se desvencilhavam tal como uma linha cirúrgica após uma operação ou como pedacinhos de ossos necrosados. Ou seja, é necessário um tempo de cada um. Você firmar antes de começar o tratamento ou durante o tratamento quanto tempo mais esse tratamento vai durar é uma violência. É fazer qualquer coisa menos psicanálise. Eu não considerava a história da cura desse paciente menos interessante do que a história de sua doença. Posteriormente, também recorri ao estabelecimento de prazos fixos em outros casos e também tomei em consideração as experiências de outros analistas. O juízo sobre o valor, ou seja, vamos lá, Freud falando que ele e outros analistas resolveram, então, afinal de contas, estabelecer um prazo fixo, 50 sessões, 100 sessões, 1 ano. Olha o que deu. O juízo sobre o valor dessa medida de coação é indubitável. Ou seja, o analista está coagindo o paciente. Percebem o problema? Aonde o paciente deveria estar livre, o mais livre possível, o que acontece é uma prisão. O juízo sobre o valor dessa medida de coação é indubitável. Ela é eficaz desde que se encontre o tempo certo para ela, mas não tem como garantir a consecução completa da tarefa. Ao contrário, podemos estar certos de que enquanto uma parte do material se torna acessível sob a pressão da ameaça, outra parte permanece reclusa e com isso é soterrada e se perde para o esforço terapêutico. Lembremos
que não se pode estender o prazo depois de ele ter sido fixado. Faz 50 sessões. Ah, não deu? Vamos fazer mais um pouquinho? Olha a recomendação que o Freud está dando aqui, né? Do contrário, se perderá toda a credibilidade para a sequência do tratamento. Às vezes eu falo assim, olha, se você vai se matricular num curso, ou se você vai fazer uma análise, ou uma psicoterapia, o que seja, e dizem para você 10 sessões, 20 sessões, 40 sessões, e você não alcança os resultados devidos, processa. Vai atrás dos seus direitos, porque foi propaganda enganosa. Bom, eu quero ver como que esse povo vai se defender, né? Porque a coisa vai ficar séria. Pena que ninguém faz isso. A transferência tem um caráter de... E os analistas, alguns se dizem analistas que não são, se aproveitam disso. Transforma o analista em alguém e o analisante diz assim, o problema é comigo. Sou eu que não estou dando conta. Sou eu que não consigo avançar. Olha o perigo que é isso. Ou seja, você põe o analisante numa posição em que só aumenta a culpa, só piora o problema. Isso é muito sério. Vamos avançar. A continuidade da terapia com outro analista seria a próxima saída. Evidentemente, sabemos que uma tal mudança significa nova perda de tempo e abdicação dos frutos do trabalho realizado. Também não podemos afirmar com ares de validade geral qual é o momento certo para aplicar esse recurso técnico agressivo. Fica a cargo do tato. Um erro de procedimento não poderá mais ser consertado. O ditado popular que afirma que o leão só salta uma vez está certo. Freud fazendo boas, excelentes, ótimas considerações aqui, né? Tem como ser psicanalista sem ler Freud? Tem. Alguns dizem que sim. Mas o que será que a gente perde? Essas preciosidades, essas pérolas. Vamos lá. Vamos pensar aqui também na questão do plano de saúde, né? Quando o plano de saúde dá lá 10 dias para você fazer um tratamento. Gente, vamos lá. Tem uma pesquisa bem bacana, eu vou trabalhar isso no curso também em julho, né? Que vai fazer um emparelhamento entre os efeitos terapêuticos da psicanálise e os efeitos terapêuticos da cognitivo-comportamental e, se eu não me engano, da psicologia comportamental, né? E, bom, para a alegria geral dos psicólogos cognitivos comportamentais, esses estudos são raríssimos, né? E quanto mais se fazem esses estudos comparativos, o que mais se descobre é que ambos os efeitos terapêuticos acontecem mais ou menos no mesmo período, né? Ou seja, não se trata de um método comportamental ou cognitivo-comportamental que vai fazer o efeito esperado. A gente pode afirmar isso sem sombra de dúvidas, porque um psicanalista não trabalha com sugestão. Um psicanalista não trabalha dizendo faça isso ou faça aquilo. E mesmo assim os efeitos são alcançados por outra via. Então talvez seja interessante a gente ver, né, e já tem estudos falando sobre isso, qual será que é a via que se alcança esses efeitos terapêuticos? Freud falou disso em 1905, no texto sobre a psicoterapia. Quem lê Freud hoje? Bacana, né, a gente poder pensar isso, né? De uma forma tão clara, tá? E é interessante que quando eu fiz o EL, né, depois o EN, então conheci muita gente da análise de comportamento, né, da psicologia de uma forma geral, e é bacana que se o paciente não toma o remédio, não adere ao tratamento, né, coloca o paciente como cliente, o problema não é da técnica, o problema é do paciente. Mas esse paciente não está ali justamente para resolver isso? Vamos lá. Continuando.
Parte 2. Estamos na página 319 aqui. As considerações sobre o problema técnico de como acelerar o decurso lento de uma análise nos levam agora a outra questão de profundo interesse, a saber, se há um término natural de uma análise, ou se é possível levar uma análise até tal término. O uso linguístico corrente entre analistas parece favorecer tal pressuposto, pois muitas vezes ouvimos eles se lamentarem ou se desculparem por terem reconhecido um ser humano em sua incompletude. Abre aspas, ele não foi analisado até o fim. Fecha aspas. Em primeiro lugar, precisamos entrar em acordo sobre o que se entende pelo termo polissêmico fim de análise. Ou seja, fim de análise pode ter uma série de possibilidades de interpretação, de significação, né? Na prática, é fácil determinar isso. A análise termina quando analista e paciente não mais se encontram para o trabalho analítico. Olha o que o Freud está dizendo. Eles assim agirão quando duas condições forem cumpridas aproximadamente. A primeira, o fato de o paciente não sofrer mais com os sintomas e ter superado suas angústias e suas inibições. Olha que bacana. Inibição, sintoma e angústia. O Freud volta o tempo inteiro sobre esses três elementos. Como isso é importante. E como algumas pessoas perderam isso. Né? Veja, não é só eliminar sintoma. Se é que se elimina um sintoma, por vezes sim, nem sempre, mas não sofrer mais com os sintomas e ter superado as suas angústias e suas inibições. Inibição, sintoma e angústia. Vocês podem lembrar do texto de Freud de 1926 ou então lembrar do Novo Romeano de Lacan, onde ele vai localizar a inibição, sintoma e angústia e dizer do percurso de análise. Né? Como é o percurso de análise a partir do real simbólico imaginário de Lacan, articulado ao Novo Romeano. Né? Vale muito a pena a gente que está aí no começo, né, ou que já tem um percurso, retomar de tempos em tempos o RSI, né, o real simbólico imaginário, o Novo Romeano, e pensar que o Novo Romeano não propõe tão somente uma teoria, mas propõe um modelo clínico. Um modelo clínico que inclusive está em aberto. Né? Ok? Aonde intervir? Por onde intervir? Intervir pelo imaginário? Intervir pelo simbólico? O que está acontecendo aqui? O Novo Romeano nos traz isso de uma forma muito bacana. Né? Em primeiro lugar, precisamos entrar em acordo sobre o que significa fim de análise. Tá. A análise termina quando analista e paciente não mais se encontram para o trabalho analítico. Eles assim agirão quando duas condições forem cumpridas aproximadamente. A primeira, o fato de o paciente não sofrer mais com os sintomas e ter superado as suas angústias e suas inibições. A segunda, o fato de o analista julgar que tantas coisas recalcadas se tornaram conscientes para o paciente. Tantas coisas incompreensíveis foram esclarecidas, tantas resistências interiores foram vencidas, que não se precisa temer a repetição dos processos patológicos a elas relacionados. Ou seja, fica tranquilo que passou. Né? A partir de agora, tu caminha sozinho. Podemos dizer que a gente funciona de uma outra maneira no fim de análise. Né? Se dificuldades externas impediram que se atingisse esse objetivo, é melhor falar em uma análise incompleta do que em uma análise inconclusa. O outro sentido do fim de uma análise é muito mais ambicioso. Pergunta-se em seu nome se o influenciamento do paciente foi levado a tal ponto que uma continuidade da análise não pode prometer nenhuma outra mudança. Quem gosta de Lacan, fique esperto que aquilo o Freud está dando a base para o Lacan pensar a queda do grande outro, que seria correlativo ao fim de análise, né? A queda da transferência, o fim da transferência. Ou seja, como se através da análise pudéssemos atingir um nível de normalidade psíquica absoluta, ao qual também pudéssemos confiar a capacidade de se manter estável, por exemplo, se tivesse dado certo dissolver todos os recalques que apareceram e preencher todas as lacunas da memória. Primeiramente, perguntaremos à experiência se algo assim de fato acontece, para depois perguntarmos à teoria se isso é possível. Ou seja, o Freud está sendo bem direto. Vamos ver se nesses mais de 30 anos de psicanálise,
com muitos analistas que estavam ali, mais de 100 aqui já nessa época, se isso aqui de fato acontece. Todo analista tratou de certos casos com um tal final satisfatório. Ele conseguiu eliminar o distúrbio neurótico existente, que não retornou e não foi substituído por nenhum outro distúrbio. Ou seja, eliminou o distúrbio neurótico. Distúrbio neurótico não é o mesmo que sintoma, não é o mesmo que fobia, ok? Estamos falando de neurose. O eu dos pacientes não mudou de forma evidente e a etiologia do distúrbio era essencialmente traumática. Olha que interessante. Vai fortalecer o eu. Olha o que o Freud está dizendo aqui. O eu dos pacientes não mudou de forma evidente. A etiologia de todos os distúrbios neuróticos é mesclada. Trata-se ou de pulsões excessivamente fortes, ou seja, que se rebelam contra a domação pelo eu, ou do efeito de traumas precoces, isto é, que ocorreram antes do tempo, dos quais um eu imaturo não conseguiu se apoderar. Em geral, trata-se de um efeito conjunto dos dois momentos, o constitucional e o acidental. Quanto mais forte for o primeiro, ou seja, quanto mais forte for o constitucional, o problema constitucional, provavelmente um trauma levará à fixação e deixará um distúrbio evolutivo como resquício. Leiam o texto do Freud, de 1916, Conferências Introdutórias da Psicanálise, depois até um texto que a gente pode passar aí, que é bem bacana, que o Freud vai trabalhar sobre a questão da fixação e tal. É muito bacana retomar aquele texto. Quanto mais forte for o trauma, maior será a certeza de que ele expressará a sua lesão, mesmo em condições pulsionais normais. Não resta dúvida de que a etiologia traumática oferece a oportunidade mais vantajosa de todas à análise. Apenas no caso eminentemente traumático, a análise fará o que sabe fazer com maestria. Ou seja, substituir a resolução insuficiente dos primeiros tempos, graças ao fortalecimento do eu, por uma consecução correta. Só em um caso desse tipo pode-se falar em uma análise definitivamente encerrada. Aqui, a análise desempenhou o seu papel e não precisa ser continuada. Se o paciente restabelecido nunca mais produzir um distúrbio a ponto de precisar ser analisado, evidentemente não saberemos quanto dessa imunidade se deve ao mérito do destino que pode tê-lo poupado de provações excessivas. Olha o que o Freud está dizendo aqui. Que não é porque você chega ao fim de análise que quer dizer que você seja alguém melhor que o outro. Às vezes a tua vida simplesmente correu de uma forma muito mais tranquila que a do coleguinha ali. Acho que essa humildade a gente tem que ter. De poder reconhecer que a análise não é vacina para o sofrimento. Como alguns estão tentando vender por aí. Quem se analisa também sofre. Quem se analisa também faz sintomas por vezes. Quem se analisa também se angustia. Quem se analisa também pode ter inibições. Por que não? A questão é que isso que se produz ganha uma outra cor. Ganha a possibilidade de ser transformado em fala. Fica mais fácil. Não que seja menos sofrido, mas fica mais fácil. Bom, continuamos. A força pulsional constitucional e a alteração desfavorável do eu, adquirida na luta defensiva, no sentido de uma distorção e limitação, são os fatores que prejudicam o efeito da análise e que podem prolongar a sua duração até o inconclusível. Somos tentados a responsabilizar a primeira, a força pulsional, também pela formação da outra, a alteração do eu. Mas parece que esta também possui a sua própria etiologia, e, na verdade, precisamos admitir que essas condições ainda não são suficientemente conhecidas. Só agora elas estão começando a ser objeto dos estudos analíticos. O interesse dos analistas nessa área parece-me não estar corretamente direcionado. Em vez de analisarem como a cura se dá através da análise, o que julgo suficientemente esclarecido, a questão devia ser sobre quais obstáculos impedem a cura analítica.
Olha o Freud dizendo aqui. Bom, nós já sabemos como se faz, né, para cura em psicanálise, que é, na realidade, a suspensão do recalque. Né? É aplicar o método correto, de forma correta, é estar ali amparado pela ética da psicanálise, né? Do caso a caso. O que o Freud está dizendo aqui é que talvez a gente deva pesquisar um pouquinho mais sobre os obstáculos, né, na cura. Aqui tem uma coisa bacana que eu quero dizer para vocês. Impedem a cura analítica. O Freud está o tempo inteiro falando de cura aqui. Por que os psicanalistas têm tanto medo de usar a palavra cura? Né? Aqui fica mais uma pergunta que não vou responder. Quero aqui abordar 2 problemas que resultam diretamente da prática analítica, como mostrarão os exemplos a seguir. Um homem que ele próprio exerceu a análise com grande sucesso julga que sua relação, tanto com homens quanto com mulheres, com os homens que são seus concorrentes e com a mulher que ele ama, não está livre, afinal, de obstáculos neuróticos. E por isso ele se torna objeto analítico de um outro, que ele acredita ser superior a ele. A radiografia crítica de sua própria pessoa mostra seu pleno sucesso. Ele se casou com a mulher amada e se transformou em amigo e professor dos supostos rivais. Passam-se muitos anos nessa situação, em que também a relação com o antigo analista permanece inalterada. Então, sem motivo externo comprovável, surge um transtorno. O analisado entra em confronto com o analista e o acusa de não ter lhe dado uma análise completa. Ele deveria saber e ter considerado que uma relação de transferência nunca pode ser apenas positiva. Ele deveria ter se preocupado com as possibilidades de uma transferência negativa. Olha o que o Freud está dizendo. Ele deveria saber e ter considerado que uma relação de transferência nunca pode ser apenas positiva, ou seja, que há sempre algo da transferência negativa que está em jogo, que está sessão após sessão, que está ali, mas que parece que alguns analistas insistem em não querer olhar para isso. O analista afirma que, à época da análise, nada evidenciava uma transferência negativa. Óbvio. A falta de análise faz isso, tá, gente? O analista acaba achando que é amado pelo analisante, acaba acreditando nisso e acaba acreditando que é bom. Eu gosto muito de usar isso, um xiste. Só Deus é bom. Vamos levar isso a sério. Entretanto, mesmo supondo que ele não tivesse atentado para os mais tênues traços de uma tal transferência negativa, o que não é de todo descartável diante da estreiteza dos horizontes daqueles primórdios da análise, continuaria questionável se ele teria o poder de ativar um tema ou, como se diz, um complexo, através da simples menção, enquanto no próprio paciente ainda não era algo atual. Para tanto, certamente seria necessária uma ação antipática, no sentido real, em relação ao paciente. Para quem gosta de Lacan, vamos lembrar aqui do semblante. O analista como causa. Tá? Para quem é da psicologia e não é da psicanálise, vamos pensar que isso aqui é mais ou menos aquilo, o Freud está trabalhando aqui, né? Mais ou menos aquilo que é você fazer com que o comportamento aversivo apareça na sessão. O comportamento a ser modificado apareça na sessão. Ok? Além disso, nem toda boa relação entre analista e analisado, durante e após a análise, deve ser avaliada como transferência. Além disso, nem toda boa relação entre analista e analisado, durante e após a análise, deve ser avaliada como transferência. Também há relações de amizade que possuem fundamentação real e que se revelam como vivenciáveis. Gente, às vezes a pessoa é educada, não é por isso que ela está se colocando ali passivamente. Não, ela é só educada. É algo de caráter. Não é um problema. Já acrescento também o segundo exemplo, a partir do qual surge o mesmo problema. Uma menina mais velha foi desconectada da vida desde a puberdade, devido à incapacidade de andar, por sentir fortes dores nas pernas. Esse estado, ao que parece, é de natureza histérica e resistiu a diversos tratamentos. Um tratamento de 9 meses o eliminou, devolvendo a uma pessoa valiosa e produtiva seus direitos a uma parte da vida.
Os anos após a cura nada trouxeram de bom. Catástrofes na família, perda de patrimônio, com o avançar da idade, a perda de qualquer perspectiva de felicidade no amor e de casamento. Mas a ex-doente resiste a tudo isso com tenacidade, servindo de apoio para os seus em tempos difíceis. Não me lembro mais se foi após 12 ou 14 anos do final do tratamento que sangramentos profusos fizeram necessário um exame ginecológico. Encontrou-se um mioma que justificava a extirpação total do útero. A partir dessa operação, a moça voltou a ficar doente. Apaixonou-se pelo médico que a operou. Divagava em meio a fantasias masoquistas sobre as terríveis transformações em seu interior, com as quais encobria o seu romance e amor. Mostrou-se inacessível para uma nova tentativa analítica e até o fim da vida nunca mais voltou a ser normal. O tratamento bem-sucedido ficou tão longe no passado que não se pôde exigir demais dela. Isso passou-se nos meus primeiros anos de atividade analítica. Mas é bem possível que a segunda doença se originasse da mesma raiz que a primeira, que fora superada com sucesso, ou seja, que ela fosse uma expressão modificada das mesmas moções recalcadas que na análise só foram resolvidas de forma incompleta. Mas quero crer que sem o novo trauma não teríamos uma nova erupção da neurose. Ou seja, o Freud está dizendo assim, olha, às vezes a gente trabalha, né, mas a gente não avança até a raiz, extirpando a raiz. A gente consegue alcançar um equilíbrio, a gente consegue alcançar ali uma estabilidade do paciente. E às vezes isso é o suficiente para o paciente. Eu acho que isso é muito bacana. Esses dois casos, escolhidos intencionalmente em meio a uma grande quantidade de casos semelhantes, serão suficientes para desencadear a discussão sobre os nossos temas. Céticos, otimistas, ambiciosos os utilizarão de modo diferente. Os primeiros dirão que agora está comprovado que mesmo o tratamento analítico bem-sucedido não protege o paciente originalmente curado de sucumbir a uma outra neurose, e mesmo a uma neurose da mesma raiz pulsional, ou seja, adoecer de um retorno do velho sofrimento. Os segundos, os otimistas, dirão que essa comprovação não foi feita. Eles contraporão o argumento de que as duas experiências são dos primórdios da análise, de 20 ou 30 anos atrás. Desde então, os nossos conhecimentos se aprofundaram e ampliaram. A nossa técnica se modificou, adaptando-se aos novos avanços. Hoje poderíamos exigir e esperar que uma cura analítica se consolidasse como duradoura, ou pelo menos que uma nova doença não mostre ser um reavivamento do antigo distúrbio pulsional com novas formas de expressão. A experiência não nos obriga a delimitar de modo tão sensível os nossos anseios em relação à terapia. Evidentemente, escolhi as duas observações porque estão longe no passado. Quanto mais recente for um sucesso no tratamento, mais ele se tornará aqui improdutivo, e isso é compreensível para as nossas considerações, já que não dispomos de nenhum recurso para prever o destino de uma cura. Ou seja, o Freud está dizendo que há cura analítica, mas que nós não temos como prevê-la. As expectativas dos otimistas aparentemente pressupõem muitas coisas que não são óbvias. Primeiro, ser possível eliminar um conflito pulsional, ou melhor, um conflito entre o eu e uma pulsão, definitivamente para todo o sempre. Segundo, poder ser possível, digamos, vacinar uma pessoa contra todas as outras possibilidades de conflito enquanto tratamos desse conflito pulsional específico. Terceiro, que temos o poder de despertar um tal conflito patogênico que no momento não se manifesta por qualquer sinal, objetivando um tratamento profilático e que essa seria uma atitude sábia. Levanto essas questões sem querer respondê-las nesse momento. Talvez uma resposta segura, atualmente, sequer seja possível. Considerações teóricas talvez nos permitam contribuir de alguma forma para que certas coisas sejam levadas a sério. Mas há outra coisa que já agora ficou clara. O caminho para realizar os anseios aumentados em relação ao tratamento analítico não leva à abreviação de sua duração ou não passa por ela. Pessoal, vou parando por aqui, já deu nosso tempo de bate-papo.
Depois nós vamos continuar, tem mais 2 encontros desse para discutir esse texto. E vamos pensar nessas questões que o Freud coloca aqui na 324 e 325. Né? Que haja cura, né? Quer dizer que não quer dizer necessariamente que o analista saiba exatamente o que aconteceu, ok? Isso é muito importante. Depois a gente pode avançar por aí. Mas que a gente verifica a cura, verificamos. Cura do quê? Cura do sujeito. E aí é preciso que a gente pense a cura do sujeito não como a extirpação de um sintoma, né? Não como um retorno a um estado anterior, porque essas duas coisas sequer são possíveis. A cura mais no processo de transformação de alguma coisa em outra, ou seja, a cura no sentido de que, uma vez que se passa pelo procedimento analítico, não é mais possível voltar atrás. Nesse sentido, uma psicanálise sempre aponta para o futuro, para o outro, para o diferente. Aí assim a gente está pensando na cura. Ou, em outras palavras, como o queijo. Você põe o leite, você faz o procedimento, nunca mais vira leite. Gente, grande beijo para vocês. Nos encontramos aqui na semana que vem. Vou confirmar depois o horário. Obrigado pela participação de todos. Acompanhe aí então no Instagram, né, os próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.